Sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula. Nessa videoaula nós vamos estar abordando o assunto adubação, que é um assunto muito importante para quem quer ter sucesso na sua produção florestal. O primeiro assunto a ser abordado na adubação é calagem. O produtor rural de espécies florestais, que geralmente tem o objetivo de produzir madeira para diversos usos, como para lenha, para estaca, para mourão. E normalmente os solos que eles destinam para o cultivo são solos que têm baixa fertilidade e têm uma acidez muito alta. Nesse solo, geralmente o pH é inferior a 5, que é o pH mínimo para o plantio, e o alumínio está presente ali em quantidades muito elevadas, e isso pode causar toxidez nas plantas, e o alumínio ele interfere na absorção dos nutrientes que são essenciais para o crescimento das árvores. Para isso, a gente tem que elevar o pH e neutralizar esse alumínio que é tóxico para as plantas. Para elevar esse pH e neutralizar esse alumínio, isso pode ser obtido através da aplicação do calcário ou do agrosílico. O uso desse corretivo, além de corrigir a acidez, vai melhorar as condições físicas do solo, estimula a atividade microbiana, faz com que alguns elementos minerais que não estavam disponíveis no solo fiquem mais disponíveis para as plantas. No caso do solo ser cultivado com leguminosas, essa aplicação do calcário vai melhorar a fixação simbiótica do nitrogênio e também essa aplicação do calcário, principalmente calcário dolomítico, vai estar fornecendo também cálcio e magnésio para as plantas. Geralmente o nosso solo tem pouco. O tipo de corretivo a ser utilizado. Eu tenho vários tipos de corretivo que podem ser utilizados para fazer a calagem. A gente vai ter que usar o que é mais disponível e barato. O calcário ele é encontrado em três formas. A gente tem o calcário calcítico, calcário dolomítico e magnesiano. Um vai diferir do outro aí pela sua composição, através do teor de cálcio e magnésio presente. Por exemplo, o calcário calcítico ele tem até 5% de óxido de magnésio e de 45% a 55% de óxido de cálcio. O calcário magnesiano, ele aí já tem de 5,1% a 12% de magnésio e de 33% a 44% de cálcio. O calcário dolomítico, que geralmente é o mais utilizado, ele tem mais de 12% de magnésio e de 25% a 32% de cálcio. Época de aplicação. Essa época de aplicação vai depender da espécie florestal que você vai estar utilizando. Geralmente a calagem ela é realizada durante o preparo do solo. Na verdade, você vai aplica uma parte desse calcário antes da aração e o resto do calcário antes da gradagem. Quando a gente tem um solo muito ácido, que geralmente solos considerados muito ácidos são aqueles solos com pH abaixo de 4, e que apresenta baixo teor de cálcio e magnésio, a gente deve fazer a aplicação do calcário antes do plantio e durante também a rotação de cultura a gente tem que fazer essa aplicação do calcário, porque mesmo aplicando um calcário em quantidade elevada, eu não consigo corrigir meu solo de uma vez, somente se ele for muito ácido. Esse pH ele não sobe de uma vez, então eu tenho que ir aplicando o calcário até que ele chegue na quantidade no pH acima de 5, que é o pH ideal para o plantio de espécies florestais. Adubação. Quando a adubação das aves se torna muito necessária, devido que a maioria dos nossos solos eles não conseguem fornecer quantidades de nutrientes que as plantas precisam para crescer satisfatoriamente, e se essas aves elas não tiverem nutrientes nas quantidades que elas necessitam, elas não vão conseguir desenvolver satisfatoriamente e dar um lucro para o produtor. Existem 16 nutrientes que são considerados nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. Cada nutriente desse, a planta tem uma necessidade diferente, um pouco mais ou um pouco menos. Tá? Os nutrientes essenciais para o crescimento das plantas são carbono, hidrogênio, oxigênio, o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e alguns micronutrientes, o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco. Esses são nutrientes que as plantas precisam para desenvolver satisfatoriamente.
Na falta de algum desses, a planta vai ser prejudicada de uma forma. A gente fala que existe além do mínimo. Não adianta eu fornecer nitrogênio demais e não ter os outros, que aí a planta não vai ter um boom de crescimento só por causa do nitrogênio. Esses nutrientes têm que estar disponíveis na quantidade necessária para a planta. Se isso aqui funciona igual um baú desses, um tambor desse de tábua, esse tambor antigo que armazenava vinho, que armazenava cachaça. Se uma das tábuas desse tambor está quebrada e eu só consigo colocar água até a altura daquela tábua que está quebrada, a partir dali toda a água, todo o vinho, todo que eu colocar vai vazar. Então, funciona da mesma forma esses nutrientes aqui. Eu só consigo elevar a produção da planta até o ponto daquele nutriente que está faltando. Se aquela quantidade de nutrientes começou a faltar, eu não consigo mais elevar, a não ser que eu coloque o nutriente que está em falta. Os nutrientes mais frequentemente utilizados nas adubações de espécies florestais são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e com menor frequência o boro e o zinco. O cálcio e o magnésio são aplicados através da calagem. Em plantações florestais é comum a gente usar alguns adubos simples, que é formado por apenas um compostinho, tipo. Na hora do plantio é comum utilizar a adubação fosfatada com fósforo. E depois é comum utilizar o sulfato de amônio, ureia com fonte de nitrogênio. Como eu disse, é comum também utilizar o superfosfato químico, superfosfato físico e fosfato natural como fonte de fósforo. Cloreto de potássio, sulfato de potássio como fonte de potássio e o bórax como fonte de boro. O adubo orgânico. Além do adubo convencional que a gente utiliza, a gente pode utilizar também alguns resíduos provenientes da cidade. O lixo lodo urbano. Alguns resíduos da atividade agrícola e alguns resíduos da atividade industrial também podem ser utilizados. Os resíduos mais comuns de ser utilizados são cinzas, resíduos da indústria de celulose, alguns resíduos orgânicos e estercos. Só que esses resíduos só podem ser utilizados depois, no caso do esterco, depois que ele estiver devidamente curtido, e os outros resíduos eles devem ser livres de contaminantes químicos e biológicos e sempre utilizar com orientação técnica. Nós temos aqui uma figura que é um resíduo produzido pela indústria de celulose, que geralmente também pode ser utilizado como adubo orgânico. A recomendação de adubação orgânica. A aplicação desses resíduos florestais é muito recente. Os resíduos possuírem uma quantidade limitada de nutrientes, eles não substituem a adubação mineral. Essa adubação mineral é obrigatória. E a aplicação do resíduo, desse resíduo orgânico, dessa matéria orgânica, ela deve servir como um complemento da adubação química. Esses resíduos orgânicos, além de fornecer os nutrientes necessários para as plantas, eles vão incorporar a matéria orgânica do solo e favorecer a ação de micro-organismos que estão presentes ali. E esses micro-organismos são muito importantes no processo de decomposição da terra-pileira. Terra-pileira é as folhas, galhos que caem das árvores. Como recomendação geral, que pode ser utilizado, de 6 a 12 kg de resíduo por planta, de resíduo compostável. Esse resíduo deve ser distribuído em faixas de 2 a 3 metros ao longo da linha de plantio, então na projeção da copa das árvores. Adubo. A época de aplicação do adubo. Normalmente, no caso por eucalipto, a adubação é realizada em 2 etapas. A primeira, que a gente chama de adubação fundamental ou adubação de plantio, é feita no momento do plantio. E geralmente utiliza nitrogênio e fósforo potássio. Geralmente utiliza um adubo já formulado, 8, 28, 16, 6, 36, que já tem os 3 nutrientes. A segunda adubação, que é chamada adubação de manutenção ou adubação de cobertura, é realizada quando as árvores têm de 30 a 36 meses de idade. Geralmente se utiliza nitrogênio e potássio nessa adubação. Eu tenho uma recomendação aqui para um solo de baixa fertilidade. Aplicação de 90 kg por hectare de cloreto de potássio, aproximadamente 50 gramas por planta, e cerca de 2 toneladas de calcário por hectare. Em solos com alto teor de cálcio e magnésio, a adubação de manutenção é realizada apenas com cloreto de potássio. Então isso aqui é uma fórmula de bolo, vai depender de solo para solo, porque é só para vocês terem noção do tipo de adubação que possa ser utilizado. Esse adubo, para se alcançar melhor resultado, ele deve ser aplicado
onde a raiz das plantas pode ser absorvida, aproveitada melhor, geralmente ele é colocado em covetas laterais, o mais próximo possível da muda, sem que aquilo ali vai causar um dano para a muda. Os adubos eles podem ser aplicados da seguinte maneira: a lã, o fertilizante, é aplicado uniformemente em toda a área, podendo ou não ser incorporado. Pode ser feito ainda por implementos agrícolas, algum espalhador, às vezes o próprio espalhador de calcário, ou pode ser feito manualmente. Esse alanço geralmente não é muito bom, porque o adubo que fica ali na entrelinha, você, de certa forma, você vai estar perdendo. Pode ser feito no fundo do suco, o adubo é distribuído no fundo do suco de plantio, o suco aberto pelo sucador, então através do subsolador. O adubo também pode ser colocado na cova do plantio, nesse caso o adubo é colocado no fundo da cova, antes de se efetuar o plantio, bem misturado com terra para evitar dano das raízes. Ou também pode ser colocado em faixa. O adubo pode ser distribuído no suco de plantio, ao lado ou abaixo da muda. Lembrando que o adubo não pode ficar em contato direto com a muda, porque senão ele vai queimar a raiz da muda. Recomendo que ele fique a uma distância de 5 a 7 centímetros da muda. Temos aqui uma recomendação de adubação mineral. Lógico, essa recomendação ela é feita após você com a análise de solo na mão. A interpretação dos teores de fósforo e potássio no solo é feita com base na análise que você vai ter. Então vamos lá. As quantidades sugeridas aqui nessa tabela são para eucalipto quanto tapinas e são com base no espaçamento de 3/8, que representa uma população de 1.666 aves por hectare. Isso também é da mesma forma. Com a análise química na mão, se seu fósforo estiver baixo e seu potássio estiver baixo, você vai usar 30 de nitrogênio, 120 kg por hectare de potássio, 120 kg por hectare de fósforo e 70 kg por hectare de potássio. Tem uma formulação sugerida aqui de 8,32,16, que eu vou estar utilizando 375 kg por hectare para eucalipto, que vai em torno aí de 220 gramas por planta. Tapinas é 300 kg por hectare, 180 gramas por planta. Aí, de acordo com a quantidade de fósforo e potássio da sua análise, você vai, na tabela aqui, ter uma recomendação. Nessa tabela de cima aqui, de acordo com a quantidade de fósforo e a quantidade de potássio que está na sua análise, eu vou considerar que ele pode ser baixo, médio ou alto. Vamos lá para o fósforo. Se ele for menor que 3 mg por decímetro, ele é baixo. Se ele tiver 7, ele é alto. Ele é médio. Se ele estiver acima de 7 mg por decímetro cúbico, ele vai ser alto. Então vamos supor que meu fósforo deu baixo. E meu potássio, vamos supor que ele deu médio. Eu vou brincar. Ó. O fósforo deu baixo, o potássio deu médio. Aí, por aqui, eu vou saber a quantidade de adubação que eu vou ter que fazer. Essa é uma tabela de interpretação simples, rápida e fácil. Por aqui eu consigo determinar minha adubação mineral. O que a gente tinha para falar sobre adubação mineral nessa videoaula é isso. Estudem os materiais de apoio que estão na plataforma. Respondam o quiz e façam atividade avaliativa. Muito obrigado.